Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, sou tutora aqui também da Unidade Digital. E não, vocês não estão na aula errada. Essa é a turma do professor Welson. O professor Welson precisou se ausentar um pouco mais cedo hoje da sua jornada de trabalho, devido a uma questão de saúde, e ele pediu que eu estivesse aqui para poder dar um apoio para vocês, não que tange aí a continuidade de rotinas de saúde e segurança do trabalho, explicando aí a SAP 2, que foi o que ele falou, que a gente já deveria fazer durante essa aula, tá ok? Então, para a gente começar, eu vou já passar aqui o vídeo institucional, tá? Que já é de praxe, que nós fazemos. Deixa eu só colocar aqui. E assim que ele finalizar, nós vamos dar, então, aí o start na explicação da SAP 2 de rotinas. Até agora. O desenvolvimento da indústria de proteína animal traz consigo um uso maior de máquinas de grande porte que auxiliam o trabalhador em suas tarefas. A operação desses equipamentos deve ser associada ao cumprimento de normas e à sua responsabilidade, conhecendo as orientações para a operação segura de cada máquina e seguindo todos os dias os procedimentos indicados. Um trabalho seguro com grandes máquinas começa com a informação. Isso significa que você deve conhecer cada máquina que irá operar. Mesmo que você seja um trabalhador com anos e anos de experiência, é fundamental para a sua segurança manter a atenção na atividade, conhecer a análise de risco elaborada para aquele equipamento. Assim, você terá todas as orientações específicas para o manuseio seguro da máquina. Além disso, o treinamento também faz parte desse conhecimento. Portanto, você só pode operar máquinas para as quais tiver sido treinado. É importante também usar em um local visível o crachá de identificação que o autoriza a operar máquinas. Cada máquina possui sistemas de proteção, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Esses dispositivos variam em função das características técnicas de cada máquina. O seu posicionamento deve ser mantido e os limites de acesso respeitados. Um exemplo é essa proteção aqui, que impede o acesso acidental à parte móvel, protegendo você. As empresas devem posicionar cada máquina de modo apropriado, atendendo às normas técnicas de circulação e de segurança. Exemplos disso são as esteiras. Para garantir que as características adequadas sejam preservadas e que o trabalhador tenha segurança no seu dia a dia, ele deve respeitar as sinalizações de circulação, além de manter o piso do ambiente de trabalho limpo e sem obstruções. As demais sinalizações de segurança devem estar afixadas nos equipamentos e no ambiente de trabalho. Tudo isso é para garantir a sua segurança e a de seus colegas. Em relação à eletricidade, as instalações são projetadas e mantidas para prevenir acidentes. O trabalhador não deve entrar em contato com fiação exposta e os elementos elétricos devem estar em boas condições. Toda máquina industrial, como sistemas de trilhagem aérea, esteiras, nórias e ainda chiller de aves, evisceradoras, túneis de congelamento, girofreezer e outros equipamentos exigem dispositivos de parada de emergência da máquina em caso de intercorrência. Os dispositivos de parada de emergência podem ser botões, cordas. O importante é que você conheça o dispositivo, que é posicionado em local de fácil acesso e visualização. Nunca obstrua esses dispositivos. Beleza. Boa noite, Cássio. Seja bem-vindo. Deixa eu já te explicar, tá? Meu nome é Ana Carolina, estou aqui substituindo o professor Welson, tá? Ok. Ele teve uma questãozinha de saúde, tá? E ele precisou sair mais cedo do trabalho e ele pediu que eu desse essa força aqui para vocês hoje. Aí, o que que ele me avisou? Né? Vocês estão em rotina de saúde e segurança, certo? Certo. Beleza.
Ele me falou que vocês vão fazer, iam iniciar hoje a explicação da SAP 2, né, que parece que já vai coincidir com essa data de início. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ok. Trouxe um slide aqui, e aí, então, eu vou explicar sobre a SAP 2 e vamos também colocar algumas ponderações sobre ela. E aí, qualquer momento que você quiser compartilhar e contribuir, sinta-se à vontade, tá, Cássio? Ok. Aí eu só vou pedir para você deixar seu microfone fechadinho, porque tá dando retorno. Tá ouvindo minha voz? Gente, beleza, vamos aqui. Então vamos para nossa SAP 2. Gente, estamos aqui em rotinas. Rotinas a gente já começa a ver algo mais encorpado sobre a segurança do trabalho. Deixamos aquele módulo básico lá para trás. E aqui é mais um momento, né, com essa SAP, que a gente vê, né, conceitos um pouco mais aprofundados. Nós temos um caso aqui de local que a pessoa que foi trabalhar lá, ela não conhecia o local, questão de trabalhos que não deveriam ser feitos sozinhos, né? E isso acontece aqui nessa situação. E também temos um grande problema de uma falha de comunicação. Então, vamos ao nosso texto, tá? Eu vou lendo, mas vou tentar, né, ir recortando algumas coisinhas dele para a gente não prolongar tanto nessa leitura. A empresa é Compartilho Metalúrgica SA, certo? E ela tem uma caixa d'água que tem 12 metros de altura. Essa caixa d'água aqui, se vocês pensarem aí, ah, terminais de ônibus, as próprias indústrias, que tem aquelas caixas d'água grandes, né, elas são grandes, geralmente são cilíndricas, né? Então a gente pode ter tanto elas, né, com maior diâmetro ou menor diâmetro, às vezes um pouco mais altas ou um pouco mais baixas, mas quase sempre elas têm esse formato. Ok? Então, vamos pensar nesse tipo de caixa d'água. Ela tem 12 metros de altura, certo? E ela é utilizada tanto para o abastecimento da própria compacta metalúrgica, como também ela tem ali, por lei, a sua reserva para combate a incêndio. Beleza, até aqui tá tudo bem. A gente está falando de uma indústria normal que tem uma caixa d'água que tem a sua reserva de incêndio. Contudo, ela precisa ter uma limpeza que é feita anualmente. Beleza. O pessoal faz sempre ali, né, a limpeza em um certo período do ano, porque eles já têm tudo ali, né, agendado, planejado. E por que que é planejado? Para que possa ter uma pessoa para acompanhar o serviço, de preferência o técnico em segurança da empresa, para verificar se o ambiente está adequado, se pode receber o colaborador terceirizado, para poder fazer toda a análise de risco do local. E autorizar o serviço a ser feito ali. Então, eles têm já todo esse planejamento. Contudo, a administração da Compact Metalúrgica pensou, poxa, se eu fizer essa limpeza com o pessoal ali, vai ter uma falta d'água, porque eu vou esvaziar a caixa d'água, pode demorar a voltar, eu vou prejudicar, talvez, a minha produção, prejudicar os meus trabalhadores. Então, eu vou mudar essa data. Nesse ano, de preferência, eu vou fazer em um feriado. E escolheram 7 de setembro para poder fazer. Porque esse ano é que está sendo atípico, né, gente? Que o 7 de setembro caiu aí justamente em um sábado. Mas nos anos anteriores caiu durante a semana. Então foi dentro do feriado nacional que eles resolveram reagendar essa, essa limpeza. Só que o problema maior não foi eles reagendarem. Tudo bem, podia ser num feriado, de madrugada, no domingo. A questão é que não foi avisado para mais ninguém que alterou isso. Então, não comunicou com a segurança, não comunicou com diretor, comunicou com ninguém. Simplesmente modificou e chamou a pessoa lá, o terceirizado, e agendou. Ó, vocês vão vir esse ano, no dia 7 de setembro, tá? Manda a pessoa aí que ela vai poder vir e trabalhar tranquila. Não comunicou segurança do trabalho, não ia ter ninguém para fazer análise de riscos, nem verificação de conformidades, nem nada, tá? Então, beleza, a pessoa foi para lá fazer, né, essa limpeza, feriado, tinha só o vigia lá na empresa,
não tinha mais ninguém. O terceirizado foi lá. Ele entrou, comunicou, né, que iria fazer o serviço, tranquilo, foi autorizado para entrar, porque não cabia o vigilante também, né, gente? Ele só cabia, se foi falado para ele que ele deveria autorizar com que o terceirizado entrasse naquele dia para fazer o serviço, só isso. Mas não cabe a ele ter os conhecimentos de segurança do trabalho. O vigilante liga para o técnico de segurança no dia lá que a pessoa foi fazer a limpeza da caixa d'água. Pensa, você é técnico de segurança em pleno feriado, pensando, nossa, eu deixei tudo organizado da segurança, está tudo perfeito, não tinha nenhum problema, ninguém tinha previsão de trabalhar hoje. Você recebe a ligação. A gente teve um problema aqui na empresa. Ah, nossa, que problema que foi esse? Ah, não, é porque teve um acidente, o cara caiu ali e tal, né? É melhor você vir aqui. Aí, né, até a sua alma voltar para o corpo, você pensar no que realmente aconteceu, né? Você se dirige até lá, e foi isso que o técnico de segurança fez. Depois de receber uma ligação dessa, ele foi até lá, e aí o vigilante contou para ele: olha, o terceirizado, ele veio trabalhar aqui, fazer limpeza da caixa d'água, deixei ele entrar. No momento que eu fui fazer minha ronda, pouco depois, eu passei lá, não vi ninguém, e aí eu peguei e encontrei ele caído lá dentro da caixa d'água. Ele caiu, gente, dessa altura de 12 metros de altura, né, que tinha a caixa d'água. E ele teve múltiplas fraturas no corpo. Infelizmente, ele veio a óbito ali no caminho, né, para o hospital. E aí o vigilante conta tudo isso que aconteceu ali. Olha, de acordo com o texto diretamente. No início da tarde do dia 7 de setembro, você recebe uma ligação do vigilante da empresa que relata que houve um acidente na caixa d'água. Você não entendeu direito, foi até a empresa para entender o que havia acontecido. Chegando lá, o vigilante conta que aconteceu um acidente e o trabalhador que estava fazendo a limpeza caiu dentro da caixa d'água. Eles são bem específicos, caiu dentro. Então, aqui a gente não tem dúvida nenhuma que ele não se desequilibrou do lado de fora e caiu de fora. Ele caiu de dentro. Ele sofreu várias fraturas, teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros, encaminhado inconsciente ao hospital e veio a óbito assim que chegou no ambiente de saúde. Então, o técnico de segurança foi analisar o local posteriormente e observou que a escada que o trabalhador tinha lá era apenas de 10 metros de altura e lá na própria caixa d'água não tinha nenhum meio de salvaguarda. Sabe aquele guarda-corpo que ele fica em volta, lá no alto da caixa d'água? Não interessa o diâmetro que ela tem. Ela tem que ter aquele guarda-corpo lá no alto. Para quê? Para você usar de ponto de ancoragem. Você vai clipar o seu cinto de segurança de trabalho em altura. Você vai fazer uma amarração para montar um tripé de resgate, de descida do colaborador. Você tem que ter os meios ali, pontos de ancoragem. E a mesma coisa, a escada que dá acesso, né, subindo ali, né, na estrutura da caixa d'água. Ele é aquela escada tipo marinheiro, que ela tem que ter como se fosse aquela gaiola, que são aqueles aros de ferro, os aros de metal, né? Também para quê? Para ajudar você ter mais pontos de ancoragem enquanto você sobe ou desce ali da estrutura. E ainda por cima, essa escada que ele diz para nós, de 10 metros, a gente fica pensando, essa escada estava de fora ou estava de dentro? Infelizmente, a nossa situação de aprendizagem, ela não especifica, né? Mas eu tenho para mim que, assim, é muito difícil uma caixa d'água a nível industrial, que é esse caso, ela não ter aquele acesso com a escada de marinheiro. É praticamente impossível isso acontecer. Todas elas têm. As caixas d'água que não vão ter são as caixas das nossas residências. Essas não têm, né? Aí a gente tem que encontrar outros meios para poder acessar e fazer a limpeza delas. Então, como que a gente pode pensar que essa escada de 10 metros, ela foi usada para ele acessar internamente? Ele estava sozinho. Ele não tinha ali ponto de ancoragem. Sabe-se lá se ele estava com cinto de trabalho em altura. Às vezes ele estava só com uma corda.
talvez, não sei onde ele amarrou essa corda, e ele foi descer a escada ali dentro, porque ele tinha que acessar toda a caixa, né, por dentro para poder fazer a limpeza. E aí a gente fica na questão, ele caiu no momento que ele foi tentar colocar a escada lá dentro, ou ele caiu no momento que ele, né, estava ali na escada e se desequilibrou e teve a queda, né? Sendo um jeito ou outro, fato é que foi ali dentro. Beleza. Tivemos aqui toda a dinâmica do acidente, né? A gente já entendeu como que aconteceu mais ou menos. A administração, então, da Compact Metalúrgica chamou, né, ali para poder conversar sobre o ocorrido, chamou o técnico e a empresa assumiu toda a responsabilidade, não jogou em cima do técnico, falando, nossa, né, você não veio. Ele não sabia, né? Não tinha como ele cuidar de algo que ele não sabia. Só que eles pediram também, né, que fosse feito ali um relatório do acidente, tá? Nesse caso aqui não é o comunicado de acidente de trabalho, é o relatório do acidente mesmo, que geralmente é um documento que é interno da empresa. A empresa pede para que ela tenha ali um respaldo em cima de tudo que aconteceu e que você possa conseguir fazer uma investigação daquele acidente. E aí aquilo ali vai fazer parte da estatística de acidentes ali que possam vir a acontecer na empresa. Ele pede tanto o relatório do acidente, que a gente vai ter um formuláriozinho para preencher, como também vai pedir para fazer ali um estudo, né, sobre as causas e efeitos do acidente. E é nesse ponto que nós utilizamos o diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de espinho de peixe, ou o diagrama do 6M, ou o diagrama de causa e efeito. 4 nomes para a mesma coisa. Mas no fim das contas, ele é aquele do formato do peixe. É isso, né? Não tem segredo aqui para ele. E ele próprio, nós vamos ver que não tem muito segredo mesmo no preenchimento. Tá? Ele não é difícil, né, com relação a isso. Ele pode ter, né, todas as escamas lá para a gente preencher, mas no momento que a gente começa, né, a pensar no que ele traz e o que o relato do acidente diz, a gente começa a compreender e encaixar ali as peças, tá? E eu só trago um ponto antes da gente mostrar o restante aqui, o relatório e o diagrama. O vigilante, o vigilante ele teve que subir, né, na caixa d'água. Como queria saber que o rapaz caiu lá dentro? É um ponto a se pensar. Esse ponto, talvez ele não entre, né, ali dentro do relato, né, que a gente vai colocar lá, só que voltado pro acidentado. Mas e esse vigilante? Será que esse vigilante estava preparado? Ele poderia, tinha autorização para subir para fazer um trabalho em altura, acessando a caixa d'água, né? Porque olha só o risco que ele correu também de ser a próxima vítima, né? A sofrer a queda, igual aconteceu lá com o terceirizado. É um problema. Aqui nós temos, né, algumas imagens que trazem para a gente uma ideia de como é a caixa d'água. Vamos começar pela da esquerda mesmo. A gente tem um rapaz que ele está com o seu cinto, com o capacete. Ele tem um talabarte ali que está bem assim, né? Mais para lá do que para cá. Ele não seria o mais adequado, né, para ele utilizar, mas a gente tem, né, uma ideia de como seria feito esse trabalho no interior da caixa d'água. Tá vendo que ele está amarrado, a escada que ele está utilizando, ela está amarrada por uma corda. Então, essa escada, eu imagino justamente essa imagem, como seria a escada de 10 metros da nossa SAP. Né? Seria ela dessa forma. Talvez ele queria prendê-la desse jeito, lá dentro, para ele descer. Mas faltavam 2 metros de distância, ou quase 2 metros, né? Ali, entre o tamanho da escada e o tamanho da caixa d'água. Como que ele ia fazer, né? Para ter o restante desse acesso aí. Faltava uma parte ali no comprimento. Então, para a gente ver que é um ambiente que vai ser constantemente úmido, é um ambiente que tem uma baixa iluminação, e, além de tudo, ele é um espaço confinado. O espaço confinado, ele é um ambiente que a gente vai ter deficiência ou enriquecimento de oxigênio, podemos ter formação de gases variados ali,
né? Não sabemos o né, que produto que às vezes for utilizado ali, né? Ou às vezes se tiver alguma fissura nesse espaço e tem algo que tenha se desprendido do solo, né? E aí algum gás, algum vapor adentrou ali, gente, tudo pode acontecer em espaço confinado. Ele não é projetado para que a pessoa permaneça ali, ela vai ficar só o tempo de trabalho necessário para ela. Então, se na permissão de entrada, lá no espaço confinado, que é a PET, está colocando que ele só pode ficar meia hora trabalhando ali dentro, ele vai ficar meia hora. Terminou a meia hora, o vigia e o supervisor vão lá puxar ele, vão avisar, vai ter um rádio, vai ter algum sistema de comunicação, eu falo, ó, acabou seu tempo, sobe aqui. Ah, mas terminei o serviço, sobe. A pessoa vai subir, vai sair do espaço confinado, e depois eles vão atrás para saber se tem autorização para emitir uma nova PET. E se for emitida uma nova PET, eles vão ter que analisar o local novamente, para depois a pessoa voltar e retornar ao seu trabalho. Tanto que o espaço confinado tem muitos riscos, tá? E ele não precisa ser só esse tipo de espaço todo fechadinho, gente, com a dificuldade de entrada e saída. Mas também, se a gente tiver aquelas valas muito profundas, mais que sejam a céu aberto, mas se elas são muito profundas, elas também dificultam a pessoa sair dali. E a gente também pode ter formação ali no fundo, né, de poeiras, de gases, de vapores, que podem ser igualmente contaminantes. Eu não sei se às vezes vocês lembram, né, de problemas aí, né, de empresas, aonde o pessoal foi abrir valas e aí entrou o primeiro, não sabe se às vezes ele estava com os equipamentos de proteção respiratória adequados, ele entrou e aí ele simplesmente passou uns minutos, passou mal, desmaiou. O segundo, ele foi para ajudar o companheiro dele, ele não pegou os seus EPIs, pulou atrás, desmaiou também. Gente, eu acho que chegou a 3 pessoas. Chegou a 3 que foram pular na vala e eu acho que dois primeiros morreram e o terceiro, aí ele ainda conseguiu, né? Conseguiu dar a volta nele, reanimar, né? E deu tudo certo, sem sequela. Mas problema geral, né? Por isso que tem que ter conhecimento do espaço confinado, né? Não pode entrar de qualquer forma, tem que ser feita uma análise de risco dele primeiro. Por isso que a gente tem o vigia e o supervisor, porque eles ficam ali, o vigia, ele é o vigia mesmo, ele vai ficar na porta do espaço confinado o tempo todo. Por quê? Se ele tiver 5 minutos, precisei ir no banheiro, vou sair. É os 5 minutos que o colega dele lá dentro do espaço, ele pode ter tido um mal súbito. Às vezes ele tentou avisar no rádio, teve um problema e ele não estava lá. Então o vigia tem que ficar o tempo todo lá. E ele tem a figura do supervisor e eles vão estar preparados, né, para fazer resgate, para aplicar os protocolos, né, na situação de uma possível emergência. Nós temos também, é óbvio, o trabalho em altura, NR35, mais um que não pode ser feito sozinho. Eu não falei, eu não citei aqui antes que a gente tem a questão do tripé de salvamento, que ele é utilizado tanto para espaço confinado como para trabalho em altura. Como que uma pessoa sozinha vai fazer para operar o tripé? Não tem jeito. Tem que ficar alguém lá em cima e que vai girando a manivelazinha, rodando, e vai descendo a pessoa. Não tem como, né? A pessoa ter, né, fazer esse trabalho sozinha. Aí vamos já passar para a próxima, né? Quando eu falei para vocês, né, que o ideal é que as caixas d'água, além delas terem a escada tipo marinheiro com aquelas proteções circulares em volta, e essa não tem, lá em cima também tem que ter o guarda-corpo. Essa aqui não tem. Então, essa aqui podia ser perfeitamente, de fato, por isso que eu coloquei ela aqui com uma caixa d'água da nossa SAP. A pessoa sobe e desce totalmente desprotegida, né? Ah, mas ela vai colocar, vai clipar só ali nos degraus, professora, de um degrau para o outro, né? É a forma como é ensinado no curso de NR35. Tá, mas e se teve algum problema ali? Escapuliu, ela esqueceu
de deixar uma das pontas do talabarte clipada, para depois mudar para o próximo degrau e clipar a outra. Ela resolveu tirar os dois de uma vez, ela desequilibrou e não tinha nada para segurar ela aqui atrás. Para isso que serve aquela, tipo, gaiola, né, da escada. Que se a pessoa se teve esse problema aqui e ela vai ter aquela queda, ela tem aquela armação metálica para segurar ela. Para vocês verem que é importante, né, essas proteções. E o guarda-corpo lá em cima, né, pelas questões também da ancoragem, né, no momento que for auxiliar na descida dele, do acesso dele interno. E aqui a gente tem os dados do funcionário que foi lá, né, para fazer essa limpeza, que é o seu Manuel da Silva. Ele está há 5 anos na empresa, que é a Limpa Mais Limitada, tinha 40 anos, até aquele momento, né, que ele sofreu o acidente, e ele atuava como técnico de limpeza. Aqui a gente tem algumas informações adicionais. É sabido que o vigilante era a única pessoa que estava lá, fora o seu Manuel, no dia. O vigilante, ele é funcionário antigo da empresa, e ele relatou um detalhe muito interessante, que nos outros anos anteriores, por vários anos seguidos mesmo, ia sempre uma pessoa lá, a mesma pessoa da Limpa Mais, para poder fazer a limpeza da caixa d'água. Então, a gente tem um detalhe que a pessoa que anteriormente, ela conhecia o lugar, ela sabia como que era, ela sabia que não tinha guarda-corpo, então ela já ia com os materiais adequados. E talvez, sabendo disso, ela já pedia até para ir um auxiliar junto com ela, talvez, né, para que ajudasse ela ali, né, na descida e tudo mais. Só que o seu Manuel era a primeira vez que ele ia. Por algum motivo, a pessoa que anteriormente não foi mais naquele dia foi o seu Manuel, que era funcionário há muito tempo do lugar, era, só que ele não conhecia a compacta metalúrgica. Então, a gente ainda tem esse pequeno problema. Ele desconhecia os riscos, desconhecia o local onde ele ia trabalhar. E, para melhorar um pouquinho mais, a Limpa Mais Limitada falou que o seu Manuel, ela tinha todos os treinamentos, mas ela não apresentou nenhuma certificação e nenhuma evidência. Então, será que realmente ele tinha treinamento? Será que às vezes ela não apresentou porque eles estavam vencidos? O que será que aconteceu? A empresa, ela tem a obrigação de fornecer treinamento. E se ela não fornece, ela tem culpa no cartório pela pessoa ela não saber fazer corretamente o trabalho. Porque se a empresa que tem a obrigação ela não ensinar, o colaborador, né, como que ele vai aprender sozinho? Se isso aí vai a juízo, né, dá um problema muito grande para a empresa, porque ela tem que provar por A mais B que ela capacitou, que ela orientou e que ela falou bastante na cabeça do trabalhador para ele entender o que era certo e o que não era, tá? Aqui é uma das folhas resposta, tá? Não é a folha resposta tradicional. A gente vai ter, então, esse relato de acidente de trabalho. Vocês vão preencher essa ficha. Dica, professora, não encontrei algum dos dados lá no relato. Não encontrou? Deixa em branco, tá? O professor Elcio também vai concordar com isso. A gente sempre tem essa rotina aqui, né? Não tem todos os dados, deixa em branco. Agora, os dados que tiver, nome da pessoa, cargo, tempo de função, idade, data do acidente, se teve registro policial, o local, qual que foi a dinâmica do acidente, lá na descrição, tem que colocar, tá? Porque isso daí o relato nos traz essa informação. Registro policial. Teve óbito, tem registro policial. Por quê? Por que tem que ter registro policial quando tem óbito, né? Por mais que seja de um acidente de trabalho. A polícia não tem certeza se foi acidente. Como é que ela vai saber? Então, se torna um caso de polícia até o momento que ela vai investigar e vai ter certeza que não foi nada criminoso. Aí tudo bem, mas tem que ser avisada a polícia,
tá? É feito o boletim, é registrado e a polícia vai fazer a investigação. Isso aqui, às vezes, a gente fica pensando, nossa, né? Mas por quê? E geralmente, gente, aonde a gente não tem esses casos, tá? De registro policial, é do óbito que acontece dentro do sistema de saúde. Por quê? Entende-se que estava dentro do sistema de saúde, então estava sendo acompanhado já por profissionais. Então, quanto a isso, não tem por que entrar a polícia no meio. Agora, morreu na rua, escola, trabalho, casa, aí, dependendo, se você não tiver ali um laudo médico, tudo certinho, né? Aí precisa ter o registro também. Questão de lesão, claro, né? Não é porque ele morreu que não teve lesão, ele teve lesão, infelizmente, do agravamento delas, veio o óbito dele. Agente causador, vocês vão verificar aí, né, na dinâmica do acidente, né, que ele sofreu a queda, teve as múltiplas fraturas, teve agravamento e veio a óbito. Local lá, lembre-se, compacto metalúrgica, foi a região lá, o ambiente da caixa d'água. E a dinâmica do acidente, vocês vão reler o relato e vocês vão tirar com as suas palavras e escrever aqui como que foi a dinâmica do acidente, tá? Testemunha. Gente, aqui, geralmente, eu deixo aqui em aberto, mas a gente pode colocar por lógica, sendo o vigilante. Porque ele era a única pessoa que estava lá. Mas, né, ele encontrou a pessoa já quase moribunda. É complicado, né? Será que ele realmente testemunhou? Ele estava no momento da queda da pessoa. Então, tem esse pequenino detalhe aí, tá? Mas depois vocês podem tirar aí a dúvida com o professor Wilson na próxima aula. A assinatura do empregado envolvido. Ele veio a óbito. Vai ter assinatura do empregado envolvido? Eu fico até com medo quando eu vejo aluno que coloca a assinatura do empregado que morreu. Mas, meu Deus, ele voltou só para assinar o relato do acidente. Depois voltou para a cova. É complicado, né? A gente vê isso. O cara morreu, ele não vai assinar, né? Então, brincadeiras à parte, é só para a gente pensar na lógica, né? Mas se você estiver realmente fazendo esse relato na sua empresa, você preencheu a CAT e vai fazer ele como complemento, que é onde eu trabalhei anteriormente, passei por uma obra, fiquei 6 meses lá, era essa a rotina. Faz a CAT, já faz um relatório do acidente também. Já tem que fazer um seguido do outro. Também dentro daquele curto espaço de tempo antes das 24 horas, né, para que o pessoal já possa fazer a investigação. Né? E aí, dependendo, a gente pegava assinatura, né, e tal, mas isso daqui vai de empresa para empresa. Tem empresa que vai ter esse layout de relato, outros não vão ter um layout específico, uma estrutura específica, outros vão ter algo até mais detalhado ainda. Eu já vi alguns que eles são muito interessantes. Eles colocam até lá as partes do corpo para você assinalar aonde que foi, né? Você escreve, mas você também mostra, né? Ali no bonequinho do corpo humano. Então, tem uns que eles vão bem mais a fundo. Para quê? Quanto mais detalhado, mais fácil você fazer a investigação e chegar na causa do acidente. Isso facilita demais. E o tipo do acidente? Temos acidente típico de trajeto e doença. De doença não foi. Ele não teve uma doença, nem um agravamento de uma doença. Ele sofreu um acidente, sofreu uma queda de diferença de altura. Então, a doença a gente já elimina de cara. Trajeto. Trajeto também não é. Trajeto seria se fosse de casa para o trabalho para casa. Mas aí não foi também. Ele estava lá tentando fazer a sua atividade, que era a limpeza da caixa d'água, a serviço da sua empresa a qual ele foi contratado, que é a Limpa Mais. Ah, mas ele estava deslocado na compacta metalúrgica, mas ele estava lá porque ele estava executando um serviço, que era responsabilidade dele. Agora, se ele tivesse ido aleatoriamente lá na compacta metalúrgica, ah, eu entrei aqui, eu quero limpar sua caixa d'água. Por quê? Ah, porque eu sou legal. Não, né? Até eu falo isso, pode parecer uma coisa esdrúxula, mas é porque eu vi um vídeo hoje
né, de um cara que ele escreve para o, acho que é o SST Online, acho que é isso mesmo, não me recordo o nome dele, mas ele pegou e trouxe, né, uma situação assim, bem atípica mesmo, né, do cara que estava passando na frente da empresa e ele começou a ver uma fumaça saindo lá da frente, e ele estava em um domingo, ele tinha um supermercado com a família, passou lá na frente por um acaso na rua da empresa, viu uma fumaça lá, ele, acho que tinha chave, alguma coisa assim, controle, entrou na empresa, foi apagar, se machucou. Ele estava trabalhando no momento. Então, o acidente de trabalho ele acontece a serviço da empresa. Você não necessariamente tem que estar dentro das dependências, mas se você estiver em outro lugar deslocado a serviço dela, e o pessoal que viaja trabalha sempre viajando, né? Ó, caminhoneiro, a dificuldade que é para você, né? Falar, nossa, o que que é acidente de trabalho, o que que não é para ele, né? O pessoal que trabalha aí, instala internet, instala linhas telefônicas, esse pessoal também. Eles não estão locados dentro do escritório da empresa, eles estão deslocados ali na rua, mas a serviço. Então, tendo, né, em vista isso, ele estava trabalhando ali, né, uma rotina normal de trabalho, então a gente tipifica como acidente típico, tá? E não trajeto e não doença, tá? É, aqui a gente parte direto para o diagrama de Ishikawa. Se vocês já viram ele anteriormente, né, conhecem ele de outra forma, vocês vão ver que está faltando duas escamas aqui. Mas nós fizemos um pouquinho de propósito, porque nós vimos que nossa atividade se concentrava nessas quatro vertentes. Por isso que a gente tirou as outras duas, né? Até para não gerar confusão no momento de resolver o exercício. Então, a gente tem aí esses quatro, né, fatores: organização do trabalho, pessoas, materiais e ambiente de trabalho. Cada um deles, né, a gente vai elencar ali as causas dentro de cada categoria que possam ter contribuído para a ocorrência daquele efeito, né, para ter culminado naquele efeito. Organização do trabalho, ela diz respeito ali ao planejamento, à maneira da execução. E o que que a gente pode atrelar isso daqui? Análise de risco, permissões de trabalho, ordens de serviço, instruções de trabalho, ou qualquer tipo de orientação que tenha sido dada, aquele planejamento mesmo, né, que foi feito para o trabalho ali. Então, tudo isso a gente pode jogar ali na organização do trabalho. Aí vocês vão ver, opa, lá na questão da caixa d'água, eu vi que não tinha a análise preliminar de risco, não tinha a PET. Então, a falta delas, a falta do processo de análise de risco em si, pode ter causado, foi um dos fatores que contribuíram. A parte de pessoas, que aqui é a ausência de pessoas para dar o suporte e do próprio seu Manuel, especialmente. Porque você vai pegar também com relação ali à formação dele. Ele era habilitado? Ele foi treinado para isso? Como que estava a condição física dele, de saúde, para subir lá naquele e fazer esse serviço? Né? Então, ele estava bem, então isso também entra na categoria de pessoas. Né? Se a pessoa estava apta, mental e fisicamente, se ela tinha capacitação para tal, né? Materiais. Materiais a gente vai ter ferramentas, né? Principalmente ferramentas portáteis, materiais, qualquer material que você possa utilizar para poder ajudar ali, né? Era um material que era para ajudar a fazer o trabalho, a atividade, mas infelizmente o material às vezes estava com defeito, uma máquina que estava estragada, né? Algo que deu um problema e aquilo ali ajudou também a contribuir, né, para aquele efeito. E aqui a gente pode pensar na questão até da escada, né? Que foi utilizada lá. É que ela estava inadequada para o tipo de serviço. E, por fim, o ambiente de trabalho. A gente falou bastante sobre espaço confinado aqui antes, né? É, então, a gente pode ter relação aqui
a umidade do lugar, a falta dos meios de salvaguarda, que é o guarda-corpo, a proteção na escada, a má iluminação dentro da caixa d'água, tá? São fatores que vocês podem também colocar aqui. E esse efeito observado, né? O efeito, gente, geralmente ele é a consequência. Nós tivemos o quê? O efeito, o acidente, a queda. Então, seria a queda de altura, né? A queda com lesão que combinou com um óbito. Esse seria o efeito, tá? E se a gente voltar aqui, só nesse slide anterior, ele ainda pede para sugerir, além, né, de a gente fazer todos o levantamento das causas, sugerir no mínimo uma solução para cada causa. Então, o que que vocês podem fazer? Lá na folha-resposta desse relato aqui de acidente, vocês podem colocar as causas abaixo desse texto aqui, né, desse pequeno texto que está aqui, como vocês podem colocar aqui abaixo, tá? Porque no Excel vocês vão ter linhas, né, aqui invisíveis, vocês vão poder colocar ali também, tá? Então, vocês coloquem da forma que ficar melhor para vocês, tá? Pelo menos uma solução ali, né? Soluções coerentes também, né? Com a realidade. Então, se eu coloquei, por exemplo, que a falta de iluminação dentro da caixa d'água, ela foi uma das causas, qual seria a solução para isso, então? Como que eu consertaria isso? Eu não vou instalar iluminação dentro, né, da caixa d'água, mas eu precisaria de um suporte de alguém, né, que fosse vir com um fio, né, ali mais grosso, que ia ter, né, o soquete da lâmpada e tudo mais, para poder descer ela ali. E dentro do espaço confinado, pode ser qualquer equipamento? Pode ser uma lâmpada qualquer? Não pode. Espaço confinado a gente não tem problema, a gente pode ter gases, vapores e qualquer faísquinha com esses gases, vapores pode vir uma explosão. Porque se for algo inflamável, líquido, vai incendiar. Mas se eu tenho gás, vai explodir. Então, a gente tem que ter ali equipamentos de uso também intrinsecamente seguros, que eles são usados aí, né, nas zonas que podem ter essa propensão, né, a explosões, tá? Que são imediatamente perigosas à vida. É isso. Tá? Então, até essa questão, né, da iluminação, ela teria que ser uma iluminação específica, tá? Para poder ser colocada ali. É, deixa eu ver um detalhezinho aqui. Tá, só ver o horário aqui. Não, a gente tem um tempinho para explicar melhor. Só um detalhe. Vocês podem tanto responder o diagrama de Chikawa, que ele é um arquivo em Excel à parte, recortar só a parte do diagrama e colar ao final dessa folha aqui do relato. Vocês podem fazer dessa forma, tendo um documento só de entrega, como vocês também podem deixar ele à parte e entregar uma folha de Word e uma folha de Excel, tá? Aqui é sempre aceitável essas duas variações da atividade, não tem problema. E aqui agora, para a gente esclarecer um pouquinho melhor, os principais riscos associados à limpeza de caixa d'água. Eu já falei alguns pontos aqui, né? Mas a gente vai reforçar outras coisas. A gente tem aqui asfixia. Não falei que tem a propensão de ter gases e vapores ali dentro da caixa d'água, que é um espaço confinado. Se a pessoa entrar lá só com aquela máscarazinha azul, PFF1, simplesinha, ela vai ter problema. Mas vai mesmo. Ela vai começar a sentir falta de ar, vai ficar aquela coisa agoniada, pode desmaiar. E, gente, se às vezes demorar o socorro, né, ali a pessoa ela pode inclusive ter uma parada, né, cardiorrespiratória e infelizmente virar óbito. Então, isso aqui é muito sério, porque onde que os gases mais vão ficar? Eles ficam mais em cima? Eles são densos? Eles são pesados?
eles ficam mais no fundo da caixa d'água, daquele espaço confinado, quer dizer, né? Porque a gente está falando da caixa aqui, mas se fosse uma daqueles tanques, né, de combustível que ficam lá é, no subsolo dos postos de combustível, por exemplo, também, né, são espaços confinados. Mas o fato é, esses gases vapores, eles ficam no fundo. Então a pessoa vai descendo, ela pode ter começado a descer a escada ali, né, o seu Manuel lá, da nossa SAP, e por fim ele achou que estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Na medida que ele foi descendo, ele pode ter começado a sentir o ar mais pesado, começou a sentir dificuldade em respirar, talvez. Isso acontece porque eles estão mais no fundo. Quedas. A gente pode ter queda em um ambiente que o ambiente da caixa d'água, ele é um ambiente que é constantemente úmido. Aí eu sequei a caixa d'água, eu drenei a água, né, para poder limpar ela e tal. Tá, mas ele continua úmido, você não vai secar ele igual a gente seca as louças de casa. Não, continua úmido. Piso, paredes, não pode ter o risco de queda, sim, por escorregões. Escorregões, tropeços, é um outro item que está ali. Isso pode acontecer. Ainda mais se você contar com a baixa luminosidade. Afogamento. Aqui é a questão aonde, né, não teve a drenagem completa da água da caixa d'água e a pessoa ela começa a descer e o intuito é ela ficar apenas pendurada para ela fazer algum reparo ali perto da boca de entrada da caixa d'água mesmo, mas interno. E aí acontece algum problema no seu equipamento e ela acaba afundando na água. Gente, água é algo meio cruel. Eu sempre fui ensinada a respeitar a água, porque a pessoa, ela pode às vezes até saber nadar, mas quando ela se vê, né, naquele momento de angústia, que ela talvez pense, meu Deus, não vai ter como alguém me salvar, aonde eu vou subir, aonde que eu me seguro, entra o desespero. E no desespero, infelizmente, ela vem a se afogar. Outro ponto que a gente tem também, choque elétrico. O choque pode acontecer por esses componentes elétricos, tá? Que vai usar pelos equipamentos que vai usar ali dentro, e eletricidade com água não combina. Aí você pode ter um problema ali. Você não vai se eximir, né? Você não está livre de sofrer um choque elétrico dentro desse tipo de ambiente. Você não sabe se foi aterrado direitinho, se foi feito certinho lá a fiação que está levando aquela iluminação, aquela lâmpada ali para dentro. Doenças ocupacionais. Aqui a questão não é que a doença vai, né, se desenvolver de imediato, mas vamos pensar, igual o seu Manuel, ele está trabalhando há muitos anos em limpeza de caixa d'água. Constantemente ele está dentro de ambiente úmido. E a umidade, ela traz alguns micro-organismos ali junto com ela. E às vezes até, né, se o ambiente não estava totalmente limpo, né, estava um pouco insalubre, você pode ter questão de bactérias também, né? Então, isso pode ir, né, fazer com que a pessoa se contamine se ela não entrou com os EPIs adequados, né, se expôs ali diretamente, né, respirou aquele ar contaminado, e aí ela pode desenvolver uma doença mediante isso. A contaminação por micro-organismos pode ser tanto nessa questão de respirou, contaminou, né, por vias aéreas, vias respiratórias, como também fungos e tal, algo que pode propiciar uma micose na pele. Contaminação por micro-organismos, pode acontecer também, ué. Você não sabe naquele lodo lá, aquele lodo é limpinho? Aquela crosta de lodo que forma lá dentro? A gente não sabe, pode ter vários tipos de sujidades, patógenos ali dentro. E pode sim acontecer também, tá? Contato com produtos químicos. Produto que a pessoa vai utilizar ali para poder fazer a limpeza, né? E eles podem, né, em certa quantidade e até em certas misturas, ele pode ser prejudicial se a pessoa não estiver com os seus equipamentos de proteção respiratória adequados.
Por exemplo, aqui não foi em questão de industrial, mas eu vi há pouco tempo no jornal, o pessoal falando de um rapaz que ele foi lavar o banheiro de casa e ele foi lavar com um produto que tinha muito cloro. Não era cloro, né, ativo ali, tal, mas tinha muito cloro, tinha uma maior porcentagem. Ele, ele teve convulsão pela exposição exagerada àquele produto químico. Agora imaginem que os produtos que a gente usa para limpeza, que são usados, quer dizer, para limpeza industrial, eles são muito mais potentes. Eles vão gerar lesões e problemas muito mais profundos. Então, também, né, se não estiver com as proteções adequadas, não estiver fazendo o serviço corretamente, pode ter o contato com produtos químicos e aí pode gerar algumas contaminações também, tá? Que traz problemas maiores para o organismo da pessoa. Aqui a gente tem outras situações, tá? De caixas d'água. Aí à esquerda, o rapaz, ele tá fazendo ali, né? Ele tá retirando a... tentando drenar, né? Um pouco mais da água, tirando algumas sujeiras também. No caso ali, ele não tem máscara, ele não está com nenhum tipo de capacete, não tem luva, então não está a melhor situação nessa imagem, né? Não é a mais adequada. Na da direita, a gente já tem um pessoal utilizando o tripé, que a gente citou anteriormente, né? Aqui ele está, né, todo, né, bem instalado, adequadamente instalado para poder descer, né, um desses dois aí que vai fazer o trabalho ali dentro da caixa. Podem ver que aí a gente já tem uma diferença aqui, né? Nós temos o pessoal com a roupa toda adequada, eles estão com o cinto de trabalho em altura. Inclusive, dá para a gente ver no que está de frente que tem um mosquetão, assim, né? Na região do tórax dele, que é por onde vai descer, né? Ali ele vai descer no tripé, tá? Ali só vai faltar a máscara, não dá para a gente ver se ele está de máscara, porque ele está com a cabeça baixada. Mas aqui estaria correto que ele está com toda a roupa, está tudo adequado, EPIs e tudo mais, e tem o colega que vai acompanhar o serviço. Então, ele não está fazendo o serviço sozinho. Também nós temos mais, né, dois exemplos aqui. No da esquerda, ele era só uma simulação, tá, que o pessoal estava fazendo. Ali não era uma pessoa, era um boneco, na roupa amarela. Na da direita, nós temos um rapaz que está bem mais protegido, né, ele está com roupa aí, né, que tem a sua máscara de proteção respiratória, e ele está, eu acho que ele não está com cilindro de oxigênio. Eu acho que ele está com cilindro de oxigênio sim, porque a única mangueira que a gente vê é a mangueira que está saindo nesse biquinho de metal, né? Nessa vareta de metal ao qual ele vai estar aplicando o produto. Então, ele não está com ar mandado, ele está com um equipamento de oxigênio independente. Ele está ali já com o cilindro nas suas costas e tem até a bombinha ali onde ele vai também dosar, né, o fluxo de oxigênio, a vazão, né, que vai chegar para ele na máscara, tá? Então, provavelmente ele estava lidando com um produto químico, né? Um produto que seria mais nocivo para ele, e ele está bem protegido nesse ponto. Outros também exemplos, olha aí, a gaiola que eu falei para vocês. Essas aqui elas têm a gaiola de metal, que vai ajudar a segurar o trabalhador. Ou, inclusive, o da esquerda, a figura de baixo, ele está subindo corretamente com o seu cinto de trabalho à altura, né? Clipando ali o seu talabarte. E o da direita, parece que não está com cinto nenhum. Ele simplesmente subiu da maneira, né? Que veio na cabeça dele e não utilizou nenhum equipamento, se arriscando. Em cima, nós temos trabalhadores da direita, o pessoal já está fazendo uma limpeza ali, tá, do ambiente, e fica um pouquinho difícil para a gente saber se eles estão usando os equipamentos corretos, né, mas é mais para a gente compreender, né, os tipos, né, as variações aí dos ambientes, né, que pode ter, né, de trabalho. E na esquerda, a gente tem o trabalhador que ele está descendo em um ambiente que ele é menor, é mais apertado e tem um diâmetro menor ali, né? Então ele vai ficar mais difícil para ele.
para ele se movimentar e até para ser resgatado é mais complicado aqui. As caixas d'água, então, geralmente estão localizadas em alturas, e isso aumenta o risco de queda e pode causar fraturas, traumas cranianos e até mesmo a morte. Quando for entrar, né, quando se for adentrar em uma caixa d'água, ela pode ter o risco de afogamento, principalmente se o trabalhador ele não souber nadar ou se tiver um acúmulo de água que talvez não deveria estar ali, né? Ou como eu citei no exemplo anterior, se você tiver um problema, né, no equipamento. Em ambientes confinados como as caixas d'água, o nível de oxigênio pode ser reduzido, aumentando o risco de asfixia, e utilização de produtos químicos pode causar irritação na pele, olhos e vias respiratórias. Só falando do nível de oxigênio, tem aqueles detectores, né, de gases. Antigamente a gente tinha detector, tinha os detectores separados, né, para cada tipo de gás, para o oxigênio, para o gás tal, gás X, gás Y. E aí, de repente, veio o medidor de 4 gases. Aí era o que mais utilizava e tal. Isso é o quê, gente? Há uns 14 anos atrás. E aí eles, né, foram só melhorando a tecnologia para um medidor multigases. Ele é preparado, né, para poder identificar qualquer tipo de gás que tem ali, né, e talvez ele consiga até te mandar um arquivo através de um software, né, trazendo um relato completo, né, de quais gases tem ali, né, qual a concentração de cada um e tal. Né. Hoje a tecnologia tem trabalhado muito a nosso favor, tá? Gente, essas águas que ficam aí nas caixas d'água, elas podem ter bactérias, vírus, micro-organismos que, como eu disse anteriormente, podem desencadear doenças em nós, né? Estiver ali trabalhando desprotegido. Se tiver equipamento elétrico próximo à caixa d'água ou tiver vazamento, tem o risco do choque elétrico. E as superfícies molhadas e escorregadias, tem os escorregões e tropeços, como a gente citou. E ainda mais, exposição a condições insalubres, como umidade, frio e calor excessivo, pode levar ao desenvolvimento de doenças ocupacionais também, tá? Além da questão lá, né, com o risco biológico. A gente vai ter, então, né, com medidas de prevenção, utilização dos EPIs, treinamento, ter ali aquele suporte, fazer análise de risco, ter a APR, a PET, né, para adentrar, ter uma ventilação adequada do espaço, iluminação, né, garantir que a iluminação seja adequada para a atividade, monitorar também o trabalho o tempo todo. Como eu falei, né, às vezes pode ser poucos minutos e a pessoa pode passar mal lá dentro e a outra saiu rapidinho. Então, tem que ter um monitoramento constante e sempre ter um plano de resgate e emergência. Sempre, sempre, sempre. Porque o quanto mais a pessoa ela ficar dentro do espaço, pior vai ser a condição dela. Porque se ela desmaiou lá dentro, se ela permanecer ali, vai piorar, porque você tem que tirar ela de dentro, da onde fez mal para ela, né? Então, o plano de emergência, ele é inerente, né? Ele sempre vem junto quando a gente fala de espaço confinado, tá? Que ele é só uma historinha, tá? Sobre o diagrama de Chikawa, mas aqui eu acho que o que a gente já falou aqui anteriormente, né? Já falou o que era necessário, e a gente não precisa se prolongar mais, até porque a gente já passou 1 minuto, né? São 10h01. E vocês nem me avisam, né? Que a gente estava passando do horário. Por conta de vocês, eu vou fazer hora extra. Meninos, desculpa, eu fico no falatório, mas é porque a gente tem tanto detalhe para falar que não dá para não falar. Vocês viram que ainda tinha muita coisa para falar ali ainda. Mas eu vou passar o slide para o professor Welson para ele depois, né, terminar com vocês na aula que vem, tá? Eu agradeço, então, a participação de você, Cássio, Rafa, que chegou depois, tá? Obrigada. E semana que vem, o professor Welson, se Deus quiser, estar aqui de novo, vai estar recuperado e vai estar tudo bem, tá? Para estar com vocês. Eu entrei no link errado. Acho que tinha um link lá para um evento que ia ter, e eu cliquei lá e estou esperando alguém. Ah, meu Deus, não acredito. Eu falei assim, mas eu acho que não é esse aqui não. Eu peguei e Oh, saí. que bom que você achou o link certo. O importante é isso.
Não, menos mal, então. O importante é que você conseguiu participar. Gente, então, mais uma vez, obrigada. Eu desejo uma excelente noite para vocês.